Graça e paz, igreja. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal do YouTube da Comunidade Cristã de São Joaquim da Barra. Eu quero dar as boas-vindas a vocês através desse canal. É o nosso primeiro contato via digital. Nós provavelmente manteremos dessa maneira o culto pelo tempo menor possível, mas ao menos por enquanto nosso contato, nossas reuniões, nossos cultos serão celebrados via online. E nós estamos fazendo isso para cumprir com os pedidos, as orientações dos órgãos competentes, na qual disseram que nós estamos momentaneamente, não só a cidade de São Joaquim da Barra, mas a cidade de Ribeirão Preto, o estado de São Paulo e algumas outras cidades no Brasil estão momentaneamente impedidas, foram orientadas, na verdade, a não abrirem os estabelecimentos onde várias pessoas pudessem se encontrar, onde tivesse aglomeração de pessoas. Nós estamos respeitando esse decreto, inclusive municipal, e por isso nós estamos vindo de forma digital, via online, através desse nosso primeiro contato. Provavelmente vocês encontrarão erros, encontrarão algumas coisas, mas nós pedimos desde já a compreensão e a cooperação de vocês nessa nossa jornada, que mais uma vez eu repito, espero que seja o mais breve possível. Eu gostaria de trazer uma palavra para vocês essa noite, mas antes de introduzir a palavra, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão. Eu tenho certeza que cada um de nós, você que está me vendo do outro lado da tela, seja através do celular, através do tablet, através da TV, eu tenho certeza que você já passou por um problema, já atravessou uma situação difícil, como também eu já atravessei, porque cada um de nós, em algum período da nossa vida, passou por isso. Seja às vezes um problema financeiro, seja talvez uma enfermidade na família, ou até mesmo a nossa saúde tenha sido debilitada em algum período da nossa vida. Isso é inerente à vida do ser humano, porque a própria palavra já garantia isso. No mundo tereis aflições, e a aflição nós passamos quando a nossa vida sai da rotina, quando a nossa vida às vezes pode virar de ponta cabeça, como às vezes nós comentamos. E eu tenho certeza que cada um de vocês já provou isso. Cada um de vocês já passou por essa situação. E muitas vezes quando nós passamos por essa situação, determinadas vezes nós não sabemos o que fazer nessa situação, que rumo tomar, para quem perguntar, a quem recorrer. Nós, cristãos, tementes a Deus, temos que ter a convicção de que nós precisamos recorrer sempre e primeiramente a Deus. Ele é o nosso consolo. Ele é quem vai nos dar o refrigério necessário. É Ele quem vai nos conduzir no lugar mais alto. É Ele que vai ser o responsável por não permitir que nós caiamos, que nós desanimemos. É só em Deus que nós conseguiremos isso. Mas ainda assim, nós passamos e passaremos por situações iguais a essa que nós estamos atravessando. Aliás, a respeito disso, eu gostaria de dedicar a maior parte da palavra que eu venho trazer para vocês essa noite. E uma coisa antes que a gente inicie a nossa palavra é chamar a atenção de vocês para um fato que tem me causado muita intriga. No dia a dia nós passamos muito tempo escutando coisas, enxergando coisas, ouvindo, e boa parte das vezes nós não sabemos filtrar o que aquilo tem feito na nossa vida,
principalmente em relação a é verídico, não é verídico, é verdadeiro, é mentiroso. Então a primeira coisa que eu quero orientar a vocês nesse período, principalmente nesse período, é de onde tem vindo as informações na qual vocês têm recebido. Qual é a fonte da qual vocês têm se abastecido em relação a tudo que tem acontecido no mundo. O que vocês estão procurando a respeito disso? Infelizmente, eu tenho visto muita informação errada, muita informação distorcida, muita informação com cunho comercial, e isso tem atrapalhado muitas coisas. Tem atrapalhado a vida das pessoas que querem e buscam a solução para esse problema, provavelmente a cura dessa doença, mas também tem atrapalhado a vida espiritual das pessoas, dos cristãos, dos comprometidos realmente com Deus, em saber de que maneira vão orar, para que vão orar, que momento às vezes vão orar, mas principalmente aonde elas vão orar. Isso tudo por conta da confusão que é trazida através das várias informações de pessoas que às vezes a gente não conhece, de órgãos que a gente não sabe se pode confiar ou não pode confiar. Porque tem muitas pessoas, tem muitas instituições, entidades, que às vezes pode parecer que querem fazer o bem, mas por trás não querem fazer isso. Por trás a intenção é outra. Tem um outro motivo que não é o bem. Então eu gostaria de começar a palavra dessa noite pedindo para que vocês abram a Bíblia de vocês. E como nós estamos em via digital, online, nós vamos ter uma outra facilidade. Isso não quer dizer que vocês não precisem abrir a Bíblia de vocês, mas se vocês preferirem, podem acompanhar os versículos na tela. Nós vamos projetar, nós vamos colocar os versículos na tela. Então, se você quiser, pode simplesmente acompanhar na tela, ou se você preferir, para manter o ritmo que você mantinha na igreja, nos cultos presenciais, pode abrir sua Bíblia, seja ela a Bíblia digital no seu celular, seja através das folhas impressas, mas que você me acompanhe através do livro que nós leremos agora, está em Marcos 12, a partir do versículo 13. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar o imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Amém? Então a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que vocês me acompanhassem, no raciocínio que eu quero trazer para vocês hoje através dessa reflexão, versículo 13, primeiro versículo que nós lemos. Enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos. Então, quem foi em busca, ou quem foi atrás, ou quem foi enviado até a presença de Jesus, foram fariseus e herodianos. Quem eram esses povos, fariseus e herodianos, e por que eles foram até a presença de Jesus? Os fariseus eram na época considerados os mestres da lei, os doutores da lei.
Era um povo que conhecia a lei muito bem, provavelmente mais do que qualquer outra pessoa, mas os fariseus se limitavam a conhecer a lei e a praticar a lei de uma maneira mecânica, de uma maneira obrigatória. E quando, na vinda de Jesus, o Filho de Deus, quando ele chegou nessa terra, ele começou a ensinar as pessoas que você pode servir a Deus, pode, deve, é interessante, é indicado que você sirva a Deus de uma maneira espontânea, que você sirva a Deus com prazer, que você sirva a Deus não por obrigação, mas que você entenda o verdadeiro propósito de servir a Deus e que não seja uma mera religiosidade. Que você tenha a capacidade, tenha a disposição e tenha principalmente o prazer em servir a Deus feliz. Não cumprindo regra de pode isso e não pode aquilo. Então, os fariseus e alguns herodianos, eles tinham problema com Jesus justamente por isso, porque na maioria das vezes onde eles se encontravam e tentavam fazer alguma coisa para Jesus, Jesus mostrava para as outras pessoas que estavam naquele mesmo local que era um povo hipócrita, que era um povo que distorcia algumas coisas, na verdade, não que distorcia, mas que na verdade cumpria um ritual e não fazia da maneira com que Deus gostaria que eles fizessem. Muitas vezes eles foram chamados a atenção por Jesus e isso causava um certo desconforto para esse povo. Tanto é que, qual foi a intenção deles encontrarem com Jesus? O versículo 13 é claro quando fala assim que eles tentaram armar uma armadilha para Jesus. A intenção deles não era boa. O motivo deles estarem chegando até a presença de Jesus era ruim. Eles queriam armar uma cilada para Jesus. Queria que Jesus caísse na cilada deles. Então por isso que eu falo, e falei no começo, que nós precisamos estar atentos àquilo que as pessoas desse mundo querem nos oferecer, qual a intenção dessas pessoas em se aproximar de nós. Nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. E no versículo seguinte nós podemos continuar a leitura. Estes são os fariseus e os herodianos, se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Até aqui. Percebam que quando a pessoa ou as pessoas ou a situação tende a te armar uma cilada, tende a fazer algo que não é bom para você, normalmente a situação é preparada para aquilo. Eles não vieram com pedras nas mãos. Eles vieram elogiando Jesus, eles vieram falando coisas bonitas, eles vieram aparentemente reconhecendo o que Jesus fazia, o que Jesus era capaz de fazer. Eles sabiam que era capaz. Eles até reconheciam, mas não era um reconhecimento verdadeiro. Eles queriam, na verdade, usar dessa estratégia, tentar enganar Jesus com essas palavras, para que então eles conseguissem obter êxito no plano deles. Quantas e quantas vezes nós também ouvimos determinadas coisas para nos agradar, ouvimos determinadas coisas que às vezes nos enaltecem, às vezes falam bem, às vezes nos colocam para cima. Mas qual é o verdadeiro sentido disso? Por isso que nós devemos questionar a fonte de onde vêm essas informações. E logo em seguida, depois deles falarem todas essas palavras de enaltecerem Jesus, com esse falso reconhecimento, vem a pergunta: é certo pagar imposto a César ou não? Por trás dessa pergunta, por trás dessa frase que eles fizeram para Jesus, tinha algo muito bem planejado. Tinha uma estratégia muito forte em cima disso. E uma estratégia que muitas vezes
quando acontece conosco, nós não sabemos discernir, nós não sabemos perceber que provavelmente é uma estratégia maligna, provavelmente é uma estratégia de Satanás, provavelmente é uma estratégia para nos prejudicar. E eles insistem ainda nessa estratégia. No versículo seguinte continua: devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Quantas vezes nós realizamos algumas coisas e às vezes a vida nos confronta de certa maneira em que nós ficamos em dúvida em relação àquilo que nós somos submetidos. Essa passagem nos leva a lembrar que determinadas pessoas, os fariseus, chegaram até a presença de Jesus não somente para fazer uma pergunta para ele, mas a intenção era colocar Jesus em dúvida aquilo que ele responderia. Era colocar a dúvida, instaurar a dúvida, não somente para Jesus, mas para aquelas pessoas que estavam ao lado de Jesus, para aquelas pessoas que acompanhavam Jesus. Nós precisamos ficar atentos a esse tipo de pergunta, nós precisamos ficar atentos a esse tipo de situação. Muitas vezes nós não somos capazes de discernir, nós não somos capazes de entender a profundidade daquilo que tem acontecido conosco, daquilo que tem acontecido ao nosso redor. Jesus, ele tinha essa capacidade, essa facilidade, essa rapidez em saber com que ele estava lidando. Tanto é que a passagem diz que Jesus compreendeu aquilo e já disse automaticamente: por que vocês estão me colocando à prova? Por que vocês estão me testando? O que vocês querem fazer com isso? Qual é o objetivo disso? Muitas vezes nós somos colocados à prova e não sabemos o real motivo. Não sabemos por quem nós somos colocados à prova. E o mundo aí fora tem feito muitas vezes isso conosco. Nós cristãos, por exemplo, somos provados constantemente. Às vezes nós estamos em um ambiente onde mais pessoas estão e as pessoas ficam nos observando, olhando para nós para saber qual é a nossa reação com os nossos familiares, nossas esposas, às vezes os maridos, os filhos. O que nós estamos comendo, o que nós estamos bebendo, que assunto que nós estamos falando, quais são determinadas atitudes que nós tomamos em relação a algumas coisas que estão acontecendo. Pessoas que às vezes não se contentam em saber se nós realmente somos tementes a Deus, mas querem a prova em relação a isso e nos submetem a situações às vezes constrangedoras. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa por outras pessoas que querem a todo custo provar qual é a nossa decisão, qual é a nossa atitude frente a algumas coisas que têm acontecido. Se nós temos fé diante de determinadas coisas, ou se nossa fé é abalável diante de outras coisas. Jesus nos mostra que nós precisamos ter cautela a tomar determinadas decisões, precisamos ter cautela em tomar algumas atitudes. O que nós aprendemos com Jesus é que nós precisamos, em tudo que nós fizermos, primeiramente submeter a Deus. Saber qual é a vontade de Deus. Nós devemos saber o que Jesus faria em todas as situações a qual nós formos submetidos. A resposta de Jesus é clara e nós podemos continuar lendo os versículos que diz o seguinte: Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Percebam que o próprio Jesus pede para que as pessoas, os fariseus, as pessoas que estavam acompanhando Jesus, trouxessem um denário para que Jesus visse o denário. Significa que Jesus não sabia o que estava naquele denário, não sabia o que estava naquela moeda? Ele sabia, é claro que sabia. Agora, muitas vezes, mesmo nós conhecendo sobre o que nós estamos falando, muitas vezes nós conhecendo e até dominando o assunto na qual nós somos submetidos a falar, nós precisamos de algo a mais. Muitas vezes as palavras não são suficientes para esboçar aquilo que nós queremos mostrar, para esboçar aquilo que nós queremos dizer. E Jesus nos mostra, inclusive, através disso, a atitude que ele teve
a atitude que nós também devemos ter em relação a algumas situações. Jesus pede para que eles tragam o denário, mas na verdade não é para que Jesus veja. Ele submete essa moeda e pergunta para os fariseus o que eles enxergam nessa moeda, o que está impresso, o que eles conseguem enxergar como imagem do que está naquele denário, naquela moeda. Os fariseus, sem outra opção, têm que falar o que eles podem enxergar, que é a imagem de César. Jesus, ele sabia disso. Jesus, ele tinha convicção daquilo que ele ia fazer. Ele poderia simplesmente falar aquilo que ele tinha certeza, mas ele preferiu tomar um rumo diferente. Não somente falou, ele comprovou, ele mostrou, ele provou para as pessoas daquilo que ele queria falar, da maneira com que ele queria transmitir para outras pessoas. O versículo seguinte diz, e prova tudo isso que eu estou dizendo, diz que eles trouxeram a moeda e ele lhes perguntou, de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Prestem atenção que Jesus não se conteve em somente falar para essas pessoas, mas ele quis mostrar. Ele quis ir além das palavras. Muitas vezes nós, cristãos, ficamos tão preocupados em pregar a palavra, em levar a palavra, em falar com o maior número de pessoas possível, e isso é necessário na vida do cristão, a fé do cristão é ativada inclusive por isso. Nós cumprimos a palavra de Deus quando nós vamos e pregamos o Evangelho para mais e mais pessoas. Porém, muitas vezes não é o suficiente somente falar da palavra de Deus. Deus também espera que nós, em muitas situações, nós possamos romper e ir além das palavras. Deus espera que nós possamos falar de Deus, falar do Evangelho, falar da cura, falar da salvação, não só através das palavras, mas além disso, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo, através daquilo que não só as palavras convencem, mas através das nossas atitudes. Muitas vezes nós somos testados e provados porque as pessoas só conhecem as nossas palavras e não as nossas atitudes. As pessoas querem ver em nós, cristãos, em mim e em você, quais são as nossas atitudes diante de determinadas situações. Quando nós somos exprimidos, as pessoas querem ver o que essa pessoa faz, o que esse crente vai falar, o que ele vai fazer, qual rumo ele vai tomar. E é nesse momento que nós somos provados, nesse momento que nós somos testados. É no momento de angústia, no momento de dor, no momento de aflição, no momento onde nós, às vezes, não sabemos o que fazer, a prova vem nesse momento. E Jesus nos mostra a decisão que nós precisamos ter. Calma, tranquilidade, discernimento. De nada adianta, de nada vale nós ouvirmos algumas coisas e sairmos em desespero, fazendo o que outras pessoas estão fazendo. Nós precisamos parar, pensar, refletir, imaginar o que Jesus faria nessa situação. Quando Jesus fala, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus, ele quer nos mostrar que a autoridade maior em nossas vidas, como cristãos tementes ao Senhor, é Deus. Mas que também existem outras autoridades para que nós precisamos obedecer e nos sujeitar, que são as autoridades desse mundo. Algumas pessoas às vezes podem questionar esse tipo de coisa. Falam, eu sou temente a Deus, eu faço a vontade de Deus. Mas muitas vezes você não faz a vontade de Deus, você deixa de fazer a vontade de Deus quando você não se sujeita às autoridades locais, às autoridades regionais e nacionais. Gostaria de comprovar, que você comprovasse, na verdade, como eu comprovei nas Escrituras, o que Deus fala a respeito disso. Por isso nós vamos ler mais um texto. Esse texto está em Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. E nesse momento, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que nos sujeitar à autoridade.
A autoridade local de São Joaquim da Barra, a autoridade regional em Ribeirão Preto, a autoridade estadual e nacional. O motivo no qual nós estamos transmitindo esse vídeo, transmitindo esse culto ao vivo, é porque nós nos sujeitamos a essas decisões. Nós nos sujeitamos à decisão do prefeito, nós nos sujeitamos à decisão do governador, do presidente, porque nós entendemos na palavra de Deus que nós precisamos cumprir isso. Que nós somos cristãos tementes a Ele e por ser temente a Deus, nós nos sujeitamos a essas autoridades. Outro versículo que vem reforçar tudo isso que eu estou falando com vocês essa noite e que vocês reflitam principalmente em relação a isso, está lá em Tito 3, versículo 1, para que nós possamos caminhar para o encerramento. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Tito 3 é claro em afirmar, sejamos obedientes em fazer tudo o que é bom. Se você tem verificado, se você tem observado que todas as orientações, que todas as direções que têm sido passadas pelas autoridades levam a algo que é bom para você, que é bom para a sua família, que é bom para a igreja em geral, a palavra afirma isso. Faça o que é bom, se sujeite às autoridades, faça o que eles têm pedido. Se não te faz pecar, se não te faz fazer nada contrário à palavra, por que não fazer? Por que não se submeter? Isso não significa que você está diminuindo, que você está deixando de exercer a sua fé, muito pelo contrário. É aí que nós podemos perceber que a sua fé está cada vez mais aguçada e precisa estar cada vez mais aguçada. Nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo para também nos sujeitar a determinadas coisas, mesmo que às vezes nós não gostemos, mesmo que às vezes vai contra a nossa vontade, mesmo que às vezes tem muitas pessoas que gostariam de estar fora de suas casas, que gostariam de se reunir na igreja. Eu tenho certeza que Deus é o mais interessado em relação a isso, mas como Ele se preocupa com a sua vida, como se preocupa com a minha vida e a vida de todos nós, Ele instituiu pessoas capazes de detectar um problema, apontar esse problema e dar a solução para esse problema. Nós muitas vezes não acatamos porque nós queremos que a decisão venha somente de Deus e negligenciamos a autoridade, a inteligência que Deus deu para essas pessoas, para que elas também nos ajudem. Isso é ignorar o que está escrito na palavra. Às vezes nós questionamos e pensamos, poxa vida, eu tenho visto tanta coisa, eu tenho ouvido falar tanta coisa, e eu fico em dúvida em relação ao que eu devo fazer. A dúvida não deve fazer parte da vida do cristão. A dúvida não deve ser uma opção, nós precisamos ter certeza, ter clareza daquilo que Deus veio nos falar e o caminho que nós devemos seguir. Obedecer também às autoridades locais não significa que você tem menos ou mais fé, significa que você conhece a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Tem uma passagem interessante, já caminhando para o encerramento. Quando Paulo e Silas estão visitando uma cidade, ficam por alguns dias naquela cidade, eles encontram uma mulher, e essa mulher, ela faz adivinhações, ela é possuída pelo inimigo, está possessa. Essas adivinhações, elas vêm através dessa mulher justamente por conta disso. Ela faz adivinhações, ela recebe dinheiro por conta dessas adivinhações e gera lucro para outras pessoas também, para os senhores dela. Então existe um mecanismo de ganhar dinheiro que essa mulher movimenta e sustenta algumas pessoas. Esses dias que Paulo e Silas estão nessa cidade, eles andam por essa cidade, essa mulher começa a andar atrás deles e começa a falar que eles são as pessoas que estão pregando o Evangelho, as pessoas que estão pregando a salvação. E às vezes a gente pode imaginar que ela tem tentado, a intenção dela é ajudar. Falando dessa maneira, as pessoas vão se aproximar de Paulo e Silas, as pessoas vão querer a salvação, as pessoas vão buscar a cura. Mas na verdade é um engano, na verdade é mais uma das ciladas que o inimigo trava, que o inimigo leva
para Paulo e Silas. Em determinada situação, Paulo vira, quando essa mulher está falando, muito próximo deles, ele vira para trás e declara que em nome de Jesus, ela não mais vai fazer aquilo. O poder de Deus desce naquele lugar, aquela mulher para automaticamente, instantaneamente, de fazer aquilo que fazia. Porém, isso gera problemas, porque as pessoas que obtinham lucro através dessas adivinhações ficam indignadas, iradas. Essas pessoas vão até Paulo e Silas, agarram Paulo e Silas, prendem Paulo e Silas, amarram os pés, esticam os seus pés, eles ficam presos em uma cadeia, presos em um local, por conta dessa informação falsa, por conta desse engano. Mas o que eu quero tratar com vocês hoje é que, mesmo presos naquele local, mesmo presos na cadeia, no calabouço, seja onde seja, eles estavam presos, acorrentados, foram açoitados, mas ainda assim a fé deles não foi abalada, ainda assim a fé deles estava ativa, e ainda assim eles exerceram a fé independente do local onde eles estavam. Eles oravam a Deus, eles clamavam a Deus, eles louvavam a Deus, e mesmo naquele lugar que poderia parecer impossível a ação de Deus, Deus estava no meio deles, Deus estava junto com eles, e o mover de Deus foi visto naquele lugar. O terremoto que aconteceu, tudo foi abalado, tudo caiu, e foi tão grande o que foi feito naquele lugar, que a pessoa responsável, o carcereiro que cuidava deles, acordou assustado, não viu ninguém, e por não ter visto ninguém, imaginou que eles teriam fugido e quis se matar, quis tirar a própria vida, porque era algo tão grande, ele não esperava esse tipo de coisa. O que eu quero dizer com isso, e que também está na palavra, é que Paulo e Silas tinham tudo para não clamar, tinham tudo para não orar, tinham tudo para não fazer aquilo que Deus gostaria que eles fizessem, mas ainda assim eles foram fiéis, ainda assim eles puseram a fé deles cada vez mais à disposição de Deus, e através disso nós vimos um milagre acontecer. E eu quero declarar que esse momento que nós estamos passando, que seja primeiramente passageiro, que seja momentâneo, mas que nós possamos também ver isso através da sua fé, através da sua oração, através do seu clamor, através do seu louvor e das minhas também. Nós todos, unidos como corpo de Cristo, unidos, porém separados, não juntos, mas como corpo de Cristo, como sendo igreja, não na igreja, mas sendo igreja, praticando o que a igreja nos ensinou, que nós possamos continuar clamando, que nós possamos continuar orando, pedindo, que nós possamos colocar nossos joelhos no chão e continuar fazendo a vontade de Deus. Que nós não dependamos somente de estar reunidos em um local, porque nesse momento nós não poderíamos fazer isso, mas que nós também não aceitemos a provocação de Satanás, a provocação do inimigo, querendo colocar em nossos corações que nós não temos fé, porque nós somos alimentados pela palavra, porque a Bíblia, as Escrituras faz isso conosco, fez e faz e continuará fazendo. Tudo que nós aprendemos nos cultos presenciais até hoje tem um sentido, tem um objetivo. O alimento que nós recebemos tem um propósito. Da mesma maneira que eu e você, todos os dias nós levantamos, nós acordamos, nós nos alimentamos durante o dia, várias vezes nós nos alimentamos. O objetivo de nos alimentar, primeiramente, é fazer com que nós continuemos vivos, que nós não morramos, mas também o alimento foi feito para trazer energia para o nosso corpo, para acumular energia, principalmente para saber o que nós vamos fazer com essa energia. A energia trazida através dos alimentos que nós ingerimos todos os dias tem um objetivo. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar para poder trabalhar, para poder estudar, para exercer alguma atividade física. Então toda essa energia gerada através do alimento foi feito para alguma atividade. Existe um objetivo.
Eu me alimento não é para ficar parado, eu alimento para poder me deslocar, para poder fazer algo, senão não haveria necessidade do alimento. Da mesma maneira, nós nos alimentamos na igreja, o alimento espiritual tem nos enchido, tem nos saciado. Se você tem prestado atenção nos cultos, se você tem participado dos cultos, não somente ouvido, não somente visto o que tem acontecido, mas participado efetivamente dos cultos, como você tem participado nesse momento através desse vídeo, dessa transmissão, você tem sido abastecido, você tem recebido desse alimento, você tem se enchido espiritualmente. E dessa mesma maneira, Deus permitiu que você fizesse isso para você estar cheio e a partir de agora, sem poder estar nos cultos presenciais, você usar da sua fé, usar de tudo aquilo que você teve contato nos cultos, usar da sua fé, desse abastecimento que você teve para orar, para clamar, para pedir, onde você está. Independente de onde você estiver, provavelmente você esteja nesse momento em sua casa, dobre seus joelhos, clame a Deus para que essa situação e outras que porventura vierem sejam passageiras, que a solução esteja breve e que nós não passemos tribulação maior daquela que Deus tem preparado para que nós passemos. Nós devemos ativar a nossa fé como cristãos, nós devemos fazer a nossa parte como pessoas tementes a Deus, porque nós recebemos desse alimento espiritual, nós estamos cheios desse alimento espiritual, nós estamos abastecidos e nós precisamos, essa é a hora de entregar tudo que nós aprendemos, de entregar tudo que nós temos dentro de nós através da fé. Não se deixe enganar, não deixe com que falsas perguntas ou perguntas que têm uma segunda intenção, uma intenção ruim, uma intenção má, uma intenção de te desviar da fé, uma intenção de te desviar da comunhão com os irmãos. Continue enviando mensagens para os seus irmãos, continue falando de Deus para quem precisa ouvir a palavra, continue cumprindo com o objetivo que é pregar a palavra, mesmo que seja por meio digital, mesmo que seja por mensagens, por e-mail, WhatsApp, Facebook. Não se afaste da palavra de Deus. Não permita que as outras pessoas te coloquem à prova e você seja desaprovado, e você seja reprovado, na verdade. Continue a caminhada, continue na fé, continue fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Não desanime, não disperse, não relaxe, não permita que tudo que você ouviu até hoje seja em vão. Continue na caminhada, continue, porque Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para a minha vida, Deus tem o melhor para aqueles que o temem, para aqueles que o seguem, para aqueles que cumprem os seus mandamentos. E nós estamos aqui para o seguir, para cumprir os mandamentos e para fazer a sua vontade.